Então, nessa ação penal 504.6512/94, depoimento do senhor Nestor Cunato Cerveró. Senhor Cerveró, o senhor foi chamado nesse processo. Excelência, tenho, na verdade, duas questões, por gentileza. Uma primeira questão é que na ata da audiência de ontem, Vossa Excelência consignou o adiamento da oitiva do Dr. Nestor Cerveró para hoje, sob o fundamento de que a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia teria levantado inúmeros incidentes. Na verdade, eu gostaria de fazer o registro, como está sendo registrado, que a defesa não levantou inúmeros incidentes. O que ocorreu foram questões de ordem relativas a matérias jurídicas absolutamente pertinentes e que diziam respeito à condução da audiência e à condição da testemunha que estava sendo ouvida. Então, gostaria de fazer esse registro e para que a realidade dos fatos fique corretamente retratada. Certo. A opinião do juízo permanece, vão levantar as questões de ordem como incidentes que atrasou a audiência. É que nós estávamos aqui para ouvir a testemunha, que Vossa Excelência aparentemente que tinha compromisso. Doutor, a defesa tumultuou a audiência como tem tumultuado essas outras audiências. Então, é a opinião de Vossa Excelência. O direito de defesa está sendo visto por Vossa Excelência como tal. Não, doutor. Vamos seguir adiante. Qual que é a outra questão? A outra questão seria a contradita na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal. Dr. Nestor Cerveró negociou um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, portanto, tem interesse neste ato e não tem isenção, com o máximo respeito, para depor na condição de testemunha sobre os fatos aqui tratados. Então, como foi consignado nas contraditas equivalentes anteriores, a própria Lei 12... Eu peço a palavra, Excelência, sobre a contradita. Oi? Oi? Sim. Obrigado. Eu peço a palavra para fazer um complemento ao contradito. Certo. Tem a palavra? Sim. Obrigado. Está evidente, doutor Moro, que o Ministério Público traz as testemunhas que fizeram um acordo de delação, de colaboração premiada, com o evidente objetivo de validar acordos nulos. Acordos nulos, porque prestados sob coação da prisão. Prisão é coação. Eu diria mais, para essas testemunhas é tortura e, portanto, não existe voluntariedade no acordo, porque é um acordo. Sem voluntariedade não existe validade. E que hoje a testemunha comparece aqui numa situação em que ela não tem liberdade de declaração. E por que não tem liberdade de declaração? Porque ela tem que reproduzir ipsis literis as declarações do acordo de delação de colaboração premiada, sob pena de perder os privilégios, os benefícios conseguidos. Então, as suas declarações são exatamente uma testemunha, por isso, suspeita de parcialidade e inteiramente indigna de fé. Certo. Era isso. Então, como foi consignado nos anteriores contraditas, a própria Lei 12.850 diz de maneira expressa que o colaborador deve ser submetido ao compromisso. A contradita da defesa, que tem sido reiterada nesses casos, ela afronta a letra expressa da lei. No caso da questão da voluntariedade, oportuno lembrar aqui os defensores que o acordo do senhor Nestor Cerveró foi celebrado com a Procuradoria-Geral da República e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não exclui a falta Essas afirmações, então, de que houve... O doutor já falou, eu estou falando agora, o doutor respeite. Não lhe dê a palavra, novamente. Essas alegações de que houve coação, no fundo, a meu ver, além de não terem nenhuma procedência, acabam, vamos dizer assim, sendo até ofensivas ao Supremo Tribunal Federal, que teve o zelo de tomar todo o cuidado devido para verificar se esse acordo se fazia com voluntariedade, inclusive, ao que me consta, com um procedimento de contato direto de juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal com esses colaboradores. Então, essa alegação é totalmente
fora do contexto e não tem a menor procedência. Feito isso, essas observações, eu então registro a contradito, como diz a lei, mas não retiro aí a tomada do compromisso. Senhor Nestor, o senhor está nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Além disso, senhor Nestor, como foi aqui adiantado, é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa condição de colaborador, o senhor também assumiu um compromisso de dizer apenas a verdade perante a Justiça. E eu vou lhe advertir que se o senhor mentir, além do senhor responder por falso testemunho, o senhor também perde esse seu acordo. Certo? Certo. Dito isso, eu passo às perguntas do Ministério Público Federal. Bom dia, senhor Nestor. Bom dia. Senhor Nestor, para iniciar, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve narrativa do seu histórico na Petrobras, até o senhor chegar à diretoria internacional da Petrobras. Bom, eu entrei na... Bom dia, perdão. Eu entrei na Petrobras em 70 e... Quer dizer, eu fiz o concurso público em 74. Eu sou engenheiro químico e fui admitido como engenheiro de processamento, né, que é a função que a Petrobras classifica o engenheiro químico. Em 75, eu assinei contrato no dia 2 de janeiro de 75. Eu trabalhei, inicialmente foi feito um curso de extensão, não chega, depois foi até reconhecido como um mestrado, mas todos os engenheiros faziam esse tipo de curso, mais ou menos de um ano de duração. E iniciei minha atividade profissional em Betim, Minas Gerais, na refinaria Gabriel Passos, onde fiquei até 78. Depois eu fiz parte do grupo pioneiro de engenharia básica no Centro de Pesquisas, grupo esse que desenvolveu todos os projetos de ampliação das refinarias e que deu origem à engenharia básica também na área de produção, exploração e produção de petróleo. Então, esse é um dos meus orgulhos de ter pertencido a esse grupo pioneiro de engenharia básica, isso em 78. Após o que eu fiquei algum tempo nessa área de engenharia e fui convidado, trabalhei um tempo cedido a uma empresa americana durante um ano, fiquei em Nova York, na Nova Jersey, na linha de desenvolvimento de projetos básicos, né? E depois eu passei a fazer parte do grupo de energia do antigo departamento industrial. As refinarias, todas elas têm um enorme consumo energético, né? Isso faz parte do processamento de petróleo. E daí foi quando surgiu o desenvolvimento das termoelétricas, o famoso programa de termoelétricas, isso já no final da década de 90, e depois disso eu fui cedido ao Ministério de Minas e Energia para trabalhar nessa área de energia emergencial. Acho que o senhor pode ir mais direto a parte da direção da Petrobras. O seu contato. bom, tá bom. Pode ser. E depois disso eu já, quer dizer... Seu contato com Delcídio do Amaral e... Então, o meu contato com Delcídio do Amaral vem dessa época. O Delcídio do Amaral foi nomeado diretor da Petrobras em 99. E eu fui trabalhar com o Delcídio justamente nessa área de desenvolvimento do programa de termoelétricas, né? E depois disso, em 2002, eu fui cedido ao Ministério de Minas e Energia e já retornei, então, nomeado em janeiro de 2003, eu fui nomeado diretor internacional da Petrobras. Certo. Como se deu essa indicação do senhor para ser diretor internacional da Petrobras? O senhor precisou de um apadrinhamento de alguém, de uma indicação formalmente política? Eu fui indicado pelo governador Zeca do PT. O governador Zeca do PT, na ocasião, era o único governador do partido, tinha acabado de ser reeleito, ele foi eleito em 98, foi reeleito em 2002, e tinha uma proximidade muito grande com o senador Delcídio, que também foi eleito naquele ano, senador, em 2002. E quem formalizou a indicação
para ocupar. Na verdade, inicialmente seria a diretoria de gás e energia, mas depois de uma série de arranjos que houve, acabei fui indicado para ocupar a diretoria internacional, diretoria da área internacional, que é uma diretoria nova na Petrobras. Tinha sido criada pelo presidente Felipe Rastu em 2000. Eu fui o segundo diretor da área internacional. Certo. E para o senhor ter, como que foi o senhor falou de uma espécie de apadrinhamento político, como que foi essa conversa, como o senhor conseguiu esse apoio político para ser alçado ao cargo de pela relação. Eu trabalhei 2 anos com o senador Delcídio, e que eu já conhecia o governador Zeca, fruto dessa atividade de desenvolvimento do gás, porque Mato Grosso do Sul é onde entra o Gasoduto Brasil-Bolívia, né? Então tem uma relação muito próxima. Nós tivemos uma série de negociações com o governo de Mato Grosso do Sul, anterior até ao senador Delcídio. Então eu conheci o governador Zeca. E na distribuição, quer dizer, de patrocínios, vamos chamar assim, dos diretores, o governador inicialmente me indicou para ocupar a diretoria de gás e energia, que tinha sido anteriormente ocupada pelo... Mas aí houve uma mudança interna e foi nomeado o Dr. Hildo Sauer, né, um professor emérito da USP, e eu acabei... O governador Zeca aceitou a ideia, inclusive pela interface muito forte que havia entre o Mato Grosso do Sul e a Bolívia, que a diretoria internacional tinha um envolvimento muito grande com a Bolívia, e ele considerou que seria oportuno ter um diretor indicado nessa área. Tá, e para essa sua nomeação para a diretoria internacional, o senhor se recorda qual foi o papel do então presidente Lula? Não me recordo, não houve. A negociação foi feita, eu soube porque quem fazia essas indicações, na época isso ficou a cargo do ministro Zé Dirceu, né? Quem fazia, então eu soube que o Zé Dirceu falou com o Zeca que não poderia mais ser diretor de gás e energia, porque tinha havido um acordo com o PT de São Paulo, não sei. Mas eu não conhecia o presidente Lula nessa época, então não sei de nenhuma interferência dele nesse caso. O senhor mencionou aqui, num termo de declaração que o senhor prestou no Ministério Público, tem uma frase que eu gostaria que o senhor explicasse melhor, que as nomeações estavam relacionadas à possibilidade de as diretorias arrecadarem fundos. Como que é essa questão das nomeações para as diretorias, essa questão da arrecadação dos fundos, o que o senhor exatamente... Olha, esse depoimento não está diretamente, porque ele isso porque eu fiz uma série de depoimentos, a minha colaboração são 39 anexos, né? Então eu falo um dos depoimentos, não sei se é especificamente nesse, que realmente havia uma vinculação, quer dizer, se esperava que isso é prática. Era a prática, mas não no governo Lula. Isso é uma prática, que eu também falo no meu depoimento, isso é uma prática estabelecida na Petrobras. Os diretores, isso não é, e não começou nem no governo Fernando Henrique, isso é anterior ao governo. Isso é a prática da companhia. Mas no meu caso, não houve um compromisso direto com o governador Zeca. Isso eu tenho repetido algumas vezes, inclusive o governador Zeca nunca me fez nenhum pedido de apoio pecuniário ou propina, nada disso. Então, nesse momento inicial, quer dizer, o que eu falo é que os diretores tinham compromissos, né, cada um com seus respectivos patrocinadores ou partidos ou indicações pessoais, mas isso eu não diria, não sei se a palavra estaria correta, mas é uma tradição, não diria que é uma regra, mas é uma tradição. Minha preocupação não é se isso acontecia só no governo PT ou se isso acontecia em outros governos. A minha preocupação não é essa. Eu só quero esclarecer o que é essa questão das nomeações serem realizadas para arrecadação de fundos. Essa arrecadação de fundos, a pergunta expressa que eu faço ao senhor, é arrecadação de propina? Arrecadação não somente de propinas, como também de apoio partidário, de apoio ao partido por ocasião das eleições e tal. Mas é o que eu estou dizendo. Mas envolvia
a arrecadação de propina. Só que eu não tive, eu estou falando particularmente, não sei dos outros diretores. Anteriormente à minha nomeação, eu não fiz nenhum tipo de acordo, eu também falo isso, não que eu não tenha contribuído posteriormente para as campanhas, isso também faz parte dos meus depoimentos, mas anteriormente à minha nomeação não houve nenhuma negociação preliminar de qualquer tipo de compromisso. Certo, e depois da sua nomeação houve alguma conversa nesse sentido, de que o senhor era diretor e não, de arrecadar? Não só houve, como meus depoimentos eu descrevo. Então, eu gostaria que o senhor descrevesse então agora como que isso aconteceu na diretoria internacional que o senhor dirigiu, e se o senhor tem conhecimento que isso acontecia em outras diretorias. Bom, na área internacional, como volto a repetir, desculpe, mas isso faz parte dos meus depoimentos. Eu relato os apoios, porque depois, já avançando, né, com a ocorrência do mensalão, o PMDB, na figura do ministro Silas Rondô, na época, que era ministro do PMDB, que entrou em substituição à ministra Dilma, que foi para a Casa Civil, né, ele me chamou e me disse que, devido ao enfraquecimento e ao desgaste do PT, que o PMDB do Senado, porque havia essa divisão, passaria também a me apoiar. Então eu acertei, foi quando eu conheci o senador Renan Calheiros, que eu não conhecia. Isso foi em que ano? Isso foi em 2005, final de 2005, início de 2006. Na realidade, 2005 foi mensalão, foi mais para já 2006 que tinha havido a mudança do ministério, né, com a indicação do Silas Rondô. E eu estabeleci um compromisso com o PMDB, eu tinha um compromisso com o senador Delcídio para a eleição de 2006 também, que ele foi candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, inclusive eu menciono as quantias que foram acertadas, né? E houve essas contribuições, realmente feitas através de operadores, né? Que eu nunca contribuí diretamente, isso sempre é feito um acordo, o que pode ser pago, o que pode ser feito, e isso aí entram em ação os operadores. E isso foi prática também, inclusive na negociação com o PMDB, isso eu descrevo com detalhes, houve um jantar na casa do... Só vou fazer um esclarecimento para o senhor. Eu sei que o senhor tem feito bastante referência, que eu já descrevi nos meus depoimentos, que a importância para esse processo é a instrução até que o senhor relate os fatos nesses autos, nessa inquirição, até para que a defesa tenha acesso e possa posteriormente ter conhecimento e se manifestar. Então eu pergunto, sim, claro. Muitas vezes até eu tenho conhecimento, já li depoimentos do senhor, mas é importante que o senhor fale aqui. Tá? Então, feito esse esclarecimento, então, só para sistematizar, o senhor vinha falando desse período 2005-2006, em que, 2006, em que o senhor falou no contexto do mensalão, em que o PT... Qual que é a pergunta, doutora? Sim, é só para retomar o raciocínio. Sim. Então, por que se deu essa mudança? Por que o senhor passou a receber propina e repassar ao PMDB? Quem autorizou que houvesse essa mudança? Esse testemunha não falou em mudança, eu não ouvi a palavra mudança. Ele falou de PT para PMDB, isso é uma mudança. Mas eu não ouvi a palavra mudança. Bom, isso é evidente. Então, deixa, por favor. Se houve ou não houve essa mudança? Não, na realidade eu fui procurado. Houve um enfraquecimento do senador Delcídio, porque o meu vínculo era com o PT, né, particularmente com o senador Delcídio, né, que era quem me indicou, o governador Zeca, mas houve um enfraquecimento político do senador Delcídio. E Delcídio tinha um trânsito muito grande no parlamento com o pessoal ele já tinha sido do PSDB, ele tinha um trânsito muito grande com o pessoal inclusive quem indicou ele para a diretoria da Petrobras em 99 foi o PMDB. Foi o pessoal do GEDEL, o pessoal do Jader Barbalho, e esse pessoal orientou o ministro Silas, que fazia parte do grupo, a que me procurasse. E o Silas me procurou, vou chamar assim, e me disse, olha, nós temos o maior apreço pelo Delcídio, eu me lembro da conversa, foi lá em Brasília, ele me convocou lá para ele, era ministro,
Eu já conhecia o Silas justamente pelo envolvimento com a questão termoelétrica da Eletrobras. O Silas foi diretor da Eletrobras e tal. E falou, mas nós já conversamos com o Delcídio e não tem nada a opor quanto a esse sharing, esse copatrocínio, né? E só que agora você também tem compromisso com o PMDB. Quer dizer, não houve uma mudança, houve uma repartição, uma divisão. E aí, por conta disso, eu tive que atender. Quer dizer, esse compromisso é uma via de duas mãos, ou seja, eu receberia o apoio, já que o apoio do PT, especificamente do Delcídio, estava desgastado, eu passaria a receber o grupo do apoio do Senado, né, do PMDB do Senado, que é o grupo mais forte politicamente do país na época, né? E com isso, mas evidentemente eu teria que atender, e para isso foi feito esse jantar, onde eu fui formalmente apresentado, inclusive eu fui junto com o Dr. Paulo Roberto Costa, né, meu colega da diretoria, também na linha de que o Paulo também, coincidentemente, tinha havido um enfraquecimento da parte política dele, com o falecimento do Janene, que tinha sido indicado pelo Janene, pelo PP, né? Então, tanto Paulo como eu passamos a ter o patrocínio desse PMDB da Câmara, né? E em contrapartida, teríamos que atender aos compromissos de campanha do PMDB da Câmara. É essa a resposta. Tá, e... Desculpe, o que não anulou, quer dizer, os compromissos que eu tinha com o Delcídio, quer dizer, na realidade aumentavam os compromissos, né? Entendi. E o então presidente da República, o senhor Luiz Inácio, sabia da utilização da diretoria para fazer esses pagamentos, essa distribuição de valores para os partidos? Olha, eu não sei dizer. Ele não... Eu não conversava, nunca conversei. As minhas reuniões com o presidente Lula foram sempre reuniões em conjunto com a diretoria. Eu nunca tive nenhuma conversa privada sobre esse assunto com o presidente Lula. Eu sei que ele tinha as reuniões e pelas conversas com os deputados Jader, na época ele era deputado, mas pertencia ao PMDB da Câmara, na divisão que havia de poder. Eles me falaram que já tinham levado essa informação, que eu também estava sendo apoiado pelo PMDB do Senado, mas não me disseram nada sobre se havia sido informado o compromisso, quanto que eu teria que contribuir, nada disso. E no esquema de corrupção que havia no âmbito da diretoria internacional, esse esquema se iniciou quando, pelo que o senhor tem conhecimento? Não, desculpe. Da participação, pelo que o senhor sabe. Essa forma de colocar, esse esquema de corrupção, o que houve foi alguns projetos de maior porte, onde foram arrecadados. No caso particular, os dois maiores projetos lá foi a questão das sondas, né? Que já foi até alvo aqui de julgamento aqui pelo Dr. Moro, e a questão que permitiu que houvesse uma arrecadação que pôde manter o meu compromisso de atender aos valores que eu tinha acertado com a diretoria, com o PMDB do Senado, o PMDB da Câmara. Não há uma origem. Quer dizer, nem havia um compromisso de arrecadação, como depois foi dito, mensal, nem nada disso. Não havia uma regra? Não. Isso um percentual que não. Pelo menos nós não tínhamos, porque não havia. A diretoria internacional, diferentemente das demais diretorias de negócios, ela não atua no Brasil, né? Então, não tem relacionamento com as grandes empresas brasileiras, nada disso. Todos os meus ativos, vamos chamar assim, enquanto diretor da área internacional, ficavam fora do país. Quer dizer, era submetido ao controle interno da companhia, mas eram negócios que se destinavam a atividades fora do país. Tá. Entendeu? Em um dos trechos de um depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público, o senhor menciona que o então presidente Lula influenciava na gestão da estatal, sugerindo linhas de crescimento e expansão, e que teria participado, inclusive, da escolha, enfim, de questões relativas à refinaria de Abreu e Lima. O senhor poderia... Bom, deixa eu situar. Abreu e Lima
em realidade, foi algo que a refinaria do Nordeste era um tema que vinha sendo discutido já há uns 10 anos na Petrobras, né? É por aí. Havia uma necessidade já desenvolvida pelo nosso pessoal, pelo mercado, de que era necessário construir uma refinaria no Nordeste. E isso iniciou uma disputa política muito grande entre os diversos estados que poderiam ser contemplados com essa refinaria. E os estudos econômicos é mais ou menos uma questão de empate. Não fazia muita diferença fazer a refinaria no Ceará, no Maranhão, em Pernambuco, em Alagoas. Do ponto de vista econômico e de logística e de até técnico, eram mais ou menos idênticas as condições, né? Então, coincidentemente com isso, quando a gente entra na diretoria, logo depois, eu fui convidado pelo presidente Chaves, falecido presidente Chaves, a visitar a Venezuela, a PDVSA, que é a maior empresa, era na época a maior empresa da América do Sul, né, a maior produtora de petróleo, maior até que a do México, a Pemex, e na qual nós tínhamos um interesse muito grande na área internacional em entrar nas atividades. Nós tínhamos entrado na Venezuela através... Acho que o senhor pode ser mais objetivo, mais direto ao ponto. Eu estou tentando... Qual que é a indagação? A indagação é sobre para contextualizar... O relato está um pouco longo, não precisa ser tão detalhista assim. Bom, que por que surge a Abreu e Lima? Abreu e Lima surge de um acordo que eu firmei inicialmente, depois foi firmado pelo presidente e tal, em que houve uma troca de ativos ou de investimentos a serem realizados com a PDVSA. Então nós receberíamos uma série de campos, em Carabobo é um deles, na região de maior reserva de petróleo do mundo, né? A Petrobras poderia explorar petróleo lá. Recebemos alguns campos offshore venezuelanos para desenvolvimento de gás, e a PDVSA tinha interesse em entrar no mercado brasileiro. E para isso foi feito um acordo, então, que a refinaria do Nordeste seria feita em parceria com a PDVSA. E isso serviu também para solucionar um problema político, aí que é acho que é a sua pergunta. Porque a maneira, ou seja, o presidente Lula queria direcionar essa colocação, essa refinaria em Pernambuco. Acordos políticos tinham sido feitos que não fazia diferença. Mas também não queria assumir o ônus de deixar de lado os outros 6 estados que seriam prejudicados, vamos chamar assim. Então, a decisão foi negociada, quer dizer, não formalmente, a escolha foi atribuída à PDVSA. A PDVSA fez um estudo no qual, dentro da visão da PDVSA, a melhor localização era Pernambuco. E coube, então, ao presidente Chaves, porque como a Petrobras não tinha preferência nos estudos, qualquer estado desses do Nordeste poderia ser a sede da nova refinaria, como a PDVSA, que era o sócio, 50% dessa refinaria, coube, então, ao presidente Chaves indicar o nome da refinaria. E indicou o nome de Abreu e Lima, que foi um brasileiro que fugiu da Revolução de Pernambuco, de 1817. Bom, aí por isso que vem o nome coube desse jeito. E com isso a PDVSA definiu e foi anunciado formalmente que a parceria Petrobras-PDVSA faria a refinaria em Pernambuco. Certo, mas a escolha de que seria no estado de Pernambuco coube ao então presidente Lula, é isso? Ele não falou isso. Ele falou? Não foi dito isso. Ele responder. Respondeu a pergunta. Agora está se pretendendo modificar a resposta dele. Enfim, depois vai ter a da gravação. O senhor pode responder, houve influência ou não houve influência? O senhor já respondeu, me parece também. Na realidade, o presidente Lula tinha feito um acordo com o governador Jarbas Vasconcelos, governador de Pernambuco na época, para que a refinaria ficasse em Pernambuco, até pela questão do Lula ser nascido em Pernambuco, né? Pela simpatia. Mas foi usado essa estratégia de atribuir a responsabilidade ao presidente Chaves e à PDVSA para que a escolha ficasse em Pernambuco. Só interromper aqui pelo tamanho do áudio.